Oi, pessoal, sou Patrícia Naves Garcia e hoje nós vamos falar sobre inclusão. Uma das leis mais importantes que nós temos é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito de pertencer. Todas as pessoas fazem parte. E tudo aquilo que eu excluo, eu costumo falar que tudo aquilo que eu não quero olhar, que eu não quero trabalhar, que eu não quero resolver, que eu empurro para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde eu vou tropeçar nisso e vou ser obrigado a olhar, talvez com muito mais dor do que se eu tivesse olhado no primeiro momento. E o que eu quero falar com vocês sobre esse incluir? Porque ele tem que ser um incluir de verdade. Eu gosto de dizer que não é da boca para fora, tem que ser da boca para dentro. Às vezes, quando eu faço o meu atendimento de constelação, eu trabalho muito com o desenho sistêmico, principalmente no atendimento online, e às vezes a pessoa coloca lá, filho fulano, filho ciclano, aborto. Eu falo, que é isso? Ah, é um aborto que eu tive. Não, você teve um filho que não ficou. O aborto foi um episódio que não permitiu que esse filho ficasse. Você não é mãe de um aborto, você é mãe de um filho que não ficou. E muitas vezes essas pessoas que vêm, elas já fizeram um movimento sistêmico, já deram um nome, já fizeram um processo num campo, mas não acolheram internamente. Continuam com aquele registro, aborto. E ali é um filho, é uma pessoa que continua sendo excluída. Porque a exclusão não é só não olhar, não é só deixar fora da sua vida. É aquela pessoa também que está na sua vida e você julga, critica, condena, despreza, diminui. Isso também é um processo de exclusão. E essas exclusões, elas vão ser observadas mais tarde de uma forma para o seu sistema olhar para isso. Existe uma dinâmica muito forte, um movimento inclusive da consciência de clã, para que exista uma justiça no sistema. Então, essa consciência arcaica que a gente tem, a nossa consciência familiar ou a consciência de clã, ela faz um movimento guiado pela justiça, pelo equilíbrio, que ela vai fazer com que aqueles que foram excluídos sejam vistos de alguma forma. E muitas vezes esses excluídos vão aparecer em forma de repetição com um dos descendentes para que se olhe para aquilo que se inclua. Então esse é um momento muito importante para que você aprenda a incluir verdadeiramente. Eu sei que muitas vezes é uma dor profunda a inclusão, porque aquela pessoa trouxe uma mágoa, trouxe uma mudança negativa para a sua vida, uma mudança negativa que vem como um grande aprendizado. Mas nós temos que entender também que o processo de inclusão, ele não significa que você tem que almoçar e jantar com aquela pessoa depois, que você precisa se tornar a melhor amiga dela. O processo de inclusão é você olhar para o outro e falar, tudo bem, eu entendo o seu jeito de ser, eu entendo que você tem uma história, que você tem uma ancestralidade, que você teve uma forma de ser, de criação, que você tem seus valores e costumes, que você teve uma razão para agir dessa forma. Eu entendo, eu acolho que o seu jeito é esse. E isso também é importante, gente, que não significa você validar crimes. Esse acolhimento não elimina a culpa por um crime, entende? Muitas vezes as pessoas confundem isso. Quando eu acolho o outro, eu falo, eu entendo que a sua forma de ter sido criada, a sua história de vida, os seus traumas, talvez um próprio processo de repetição no seu próprio sistema, fez com que você agisse dessa forma. Mas não significa que aquele crime que possa ter sido cometido, por exemplo, que às vezes é um dos casos, não significa que aquilo deixou de ser um crime. Em constelação, nós não fazemos isso. Nós simplesmente olhamos para a história do outro para compreender e acolher e dizer sim para essa história da forma que foi. Não significa também que eu estou passando a mão na cabeça das pessoas. Significa simplesmente que eu estou dando um lugar para aquela existência. Que eu estou dando um lugar para a existência daquela pessoa. Ontem eu atendi uma cliente e ela me contou uma história de um coleguinha que ela se lembrou quando ela era criança,
de um coleguinha que estava sempre muito sujinho, assim, e até com um cheiro ruim, e o pé sujo, a roupinha esgarçada e suja. E ela falou que hoje ela compreende que ele não era visto, e ele era uma criança muito custosa. Óbvio, ele não era visto dentro de casa, ele queria ser visto na escola, ele precisava ser visto, ele estava gritando para ser incluído. Então nós precisamos entender também essas pessoas que gritam por inclusão, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão causando distúrbios, elas estão simplesmente esperando que você diga: eu vejo você, você tem um lugar, eu te dou um lugar. Eu vejo você é uma frase poderosíssima. Eu vejo você, sua história, eu vejo tudo que veio antes, eu compreendo que você tem uma história, que você tem uma linha, que você não surgiu do nada. Eu vejo você e eu te permito existir. Então faça isso, inclua as pessoas. Inclua os próximos e inclua os distantes. Dê um lugar para todos aqueles, para que eles possam ser. E com certeza você também será mais feliz. Um beijo grande e fiquem todos com Deus.